O nosso tema é esse que está aí na tela. Definidos pelo pensamento de Deus. E definidos pelo pensamento de Deus está baseado nesse versículo que vem agora no slide número 2. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Jeremias fala disso, bota no slide 3. Ele está falando de Deus usando o verbo pensar como expressão de amor romântico. É normal em todas as culturas, ou em quase todas as culturas, que quando alguém diz, eu tenho pensado em você, a pessoa entende que é amada. E Deus está dizendo isso para expressar esse amor. Deus diz, eu é que sei que eu tenho pensamentos por você. Alguém aqui já recebeu uma declaração de amor desse nível, não exatamente com as mesmas palavras, mas usando o verbo pensar e a ideia de pensar como sinônimo de amo você, eu tenho pensado em você, ou eu ando pensando em você, ou eu pensei em você o dia inteiro, alguma coisa desse tipo. Alguém já recebeu uma declaração de amor desse tipo? Tem muita gente que recebeu uma declaração de amor desse tipo. Eu penso em você. Deus está falando de amor usando a ideia de pensar. Eu tenho pensamentos por você. Mas o nosso tema está falando do pensamento de Deus definindo a gente. E eu quero ajudar você a entender que a nossa identidade é sempre definida pelo outro. Sempre. É o olhar do outro, o afeto do outro, o pensar do outro, o sentir do outro que define a gente. Freud trabalhou nisso superficialmente. Mas foi Ana Freud, a filha de Freud, que aprofundou pesquisas nessa área. Ana Freud estudou crianças e como as crianças respondem à construção da psique humana. E ela concluiu, nas pesquisas dela, que a identidade afetiva do indivíduo é construída nos primeiros dias que esse indivíduo vem ao mundo com o olhar da mãe, com o olhar do pai, mas especialmente com o olhar da mãe, que normalmente é que passa mais tempo olhando para a criança. Para você entender isso, você precisa entender que os seres humanos, eles vêm ao mundo, eles são construídos sem uma capacidade cognitiva, uma capacidade de interpretar o mundo. Nós treinamos nossa visão de mundo depois. A gente aprende a língua, a gente aprende a comunicação, a gente aprende a interpretar os símbolos, os significados da vida, a gente aprende depois. É construído isso na gente. Mas nossas emoções, por alguma razão, elas já vêm com a gente de fábrica. Os seres humanos são capazes de sentir e guardar memória das emoções comprovadamente desde o 3º mês de gestação. Quando a criança ainda está no ventre, ela tem emoções. E mais, ela guarda memória dessas emoções. Então, quando a criança nasce, ela não entende o que a mãe está falando. A mãe está falando uma língua construída racionalmente, um conjunto de símbolos, de sons, de significados que ela não tem a menor ideia do que é. Ela vai aprender isso ainda. Mas antes de aprender todos os sons, todos os significados da língua que é falada com ela, ela já sabe quando a mãe olha para ela com raiva. E ela registra a raiva. Ela já sabe quando a mãe olha para ela com carinho, com afeto, com ternura, com fofura.
Sabe aquele olhar da mãe para o filho assim? Oh! Sabe esse? A criança interpreta. E quando a criança interpreta esse olhar da mãe, do pai, da vizinha, do visitante, esse olhar recebido, define a criança, diz para ela quem ela é. Porque o olhar, o conjunto emocional passado para a criança é interpretado pela criança como: é disso que eu sou digno. Eu sou alguém digno desse olhar, eu sou alguém digno desse amor, eu sou alguém digno desse afeto. Ou eu sou alguém digno dessa raiva, eu sou alguém digno desse rancor, eu sou alguém digno desse desprezo, eu sou alguém digno desse nojo, eu sou alguém digno dessa emoção que eu li. Sabe, as crianças, elas não entendem o que a gente diz, mas elas entendem a emoção que a gente transmite, e elas absorvem isso. E aí a gente é definido nos primeiros momentos de vida pelo amor que é dado a nós, pelo ler da gente no outro. E aí a gente cresce. E é por isso que os seres humanos têm tanta preocupação com o que estão pensando de mim. O que estão pensando de mim? Porque o pensamento das pessoas ativam um impulso infantil guardado no inconsciente da gente, de que o que o outro pensa de mim tem a ver com quem eu sou. A gente cria uma fantasia estranha de que a gente é capaz de controlar o que o outro pensa da gente. Se o outro está pensando mal de mim, significa que eu devo ter feito alguma coisa para ele estar pensando aquilo. Então eu quero mudar o que o outro está pensando de mim, numa tentativa desesperada de me tornar alguém melhor, na medida em que o outro pensa de mim. Como nós fomos formados pelo olhar do outro, como quem a gente é, foi formatado pelo sentimento que o outro tem pela gente, a gente cresce, fica adulto e fica tentando controlar o sentimento, o pensamento, o desejo, o olhar do outro para a gente, numa ânsia de tentar se sentir melhor consigo mesmo, fazendo o outro nos olhar melhor. É por isso que você já deve ter ouvido alguém dizer assim: se for falar de mim, fala na cara. Não fala pelas costas, não. Sabe qual é a verdade dessa fala? A verdade é que o indivíduo não quer mesmo é que ninguém fale mal dele. Nem pela frente, nem pelas costas. O que ele quer mesmo é que, de preferência, que fale muito bem dele pela frente e pelas costas. Por quê? Porque tem a dor emocional de, se falam mal de mim, então isso que está espelhando no outro sou eu, porque a gente usa o outro como espelho. A fala do outro ataca a nossa identidade, ataca a nossa percepção de nós mesmos. Então, no fundo, o nosso desafio, dizendo para o outro: não gosto de gente que fala mal de mim pelas costas. Se for para falar, fala pela frente. Na verdade, é uma tentativa de controlar para que o outro não fale mal. É uma tentativa de controlar da seguinte forma: na minha frente, é mais difícil das pessoas terem coragem de falar. Então, se eu falar para ela que é para falar pela frente, ela não vai falar pela frente, aí não vai falar por trás, porque já que não teve coragem de falar pela frente. Mas sabe qual é a verdade? Gente madura sabe que você não controla o que o outro fala, não controla o que o outro pensa, não controla o que o outro sente. Você mal e porcamente controla o que você fala, o que você pensa e o que você sente, mas é mal e porcamente mesmo. Gente madura sabe que o outro vai pensar, falar, sentir o que ele quiser na hora que ele quiser. Isso não tem nada a ver comigo. Mas tem um impulso infantil que me diz que se o outro está pensando, então eu tenho alguma coisa a ver com isso, mas eu não tenho. Se o outro está pensando, então eu não sou bom o bastante, porque ele pensou mal de mim. Por quê? Porque nós somos definidos pelos pensamentos dos outros. Nós somos definidos pelo que alguém pensa da gente. E o jeito
da gente parar de ser definido pelo pensamento alheio, reencontrar alguém digno de confiança de verdade e deixar ele olhar para a gente com o olhar dele e ver nos olhos dele a verdade sobre nós. Alguém que, de fato, é digno de ocupar esse lugar. Tem uma história que eu tenho certeza que você já me viu contá-la, mas nós vamos combinar que você vai fingir que é novidade dessa vez. Porque eu nunca contei essa história nesse tema. Já contei essa história em outros temas. Mas ela é perfeita para ilustrar isso que a gente está trabalhando. Então eu vou contar a história de novo e você vai fazer carinha de novidade. Vamos combinar, né? Precisa cooperar, pelo amor de Deus, né? Um garoto inteligente, QI acima da média, muito capaz, veio de um lar que o treinou para um complexo de inferioridade muito grande. O professor desse garoto vivia tentando levantar a moral dele e incentivá-lo a acreditar em si mesmo, porque ele não ia muito longe, apesar de ser muito capaz, porque ele próprio sabotava a si mesmo na sala de aula. E o professor tentando ajudar o menino, e o menino cada vez mais se perguntando por que esse professor pega tanto no meu pé. Na verdade, o professor não estava pegando no pé, estava ajudando ele a crescer. Mas o sentimento dele é: esse professor me persegue. Então, o professor, numa última tentativa de ajudar o garoto, pediu para ele passar no escritório dele, na sala onde ele atendia mais tarde, e o menino passou. E o professor abriu a gaveta, tirou um relógio de bolso, item de colecionador, colocou na mesa, fez uma cara triste e disse: meu filho, eu tenho um problema, eu preciso da sua ajuda. Eu estou apertado, preciso vender esse relógio. Alguns de vocês estão fazendo cara de que já ouviram. Quer fazer o favor de fazer cara de que você não viu ainda? Jóia. Aí o professor faz uma cara triste e diz: meu filho, preciso da sua ajuda. Eu estou apertado, preciso vender esse relógio. E tem a feira de verduras. Eu quero que você vá na feira e vá de barraca em barraca e tenta vender esse relógio para mim. Mas você precisa dizer exatamente o que eu vou te falar. Eu quero que você diga lá na barraca, na feira, o seguinte: meu professor está apertado, precisando de dinheiro, e ele quer vender esse relógio, mas ele disse que não pode vender por menos de 10. 10 é o teto. Tem que ser de 10 para cima. Quanto que você dá? Faz isso? Faço, professor. E o garoto, agora se sentindo útil, vai para a feira vender o relógio do professor. Abro parêntese para dizer que, quando a gente está mal definido, a gente ama quando o professor dá uma tarefa para a gente, porque a gente só acredita que é amado quando a gente é útil. A gente não acredita que é amado de graça, a gente não acredita que é importante de graça. E aí o menino se sentiu importante, porque agora ele vai salvar a vida financeira do professor. Eu não disse 10 em que moeda, porque eu não tenho a menor ideia. Quando eu li essa história, em algum momento da minha vida, ela tinha outros números, outras cores, eu repaginei ela para hoje. Mas era 10 alguma coisa. E aí o menino chegou na primeira barraca e contou a história do professor. Meu professor está apertado, ele precisa vender esse relógio, mas ele disse que não vende por menos de 10. Segunda barraca, terceira barraca, quarta barraca, quinta barraca, sexta barraca. Passou em todas as barracas da feira e ele voltou triste para o professor, colocou o relógio na mesa e disse: professor, ninguém dá mais de 10. O que me ofereceu mais? Me ofereceu 9,5. Mas teve gente que ofereceu 5, teve gente que ofereceu 7, teve gente que ofereceu 8, teve gente que ofereceu 9. Teve uma pessoa, que era uma pessoa boa, que ofereceu 9,5. Professor, eu acho que a gente devia vender para ele, porque é quase 10. O que o menino não sabia é que o professor estava
estabelecendo um limite para a gente interesseira colocar valor nas coisas. Porque gente interesseira coloca valor nas coisas dependendo do quanto ela vai ganhar. Quando ele disse na frase, eu não aceito menos de 10, ele estava dizendo para a pessoa que escutasse a frase que o valor 10 era o máximo para ele ganhar alguma coisa. E aí, então, o professor pega o relógio que ninguém deu mais de 10 e diz para ele assim, vai na rua tal, número tal, procura fulano de tal, ele é um especialista. Mostra o relógio para ele e fala para ele assim, meu professor mandou te perguntar quanto vale esse relógio se ele quiser vender. Ele foi naquele lugar, o especialista abriu a caixinha, tirou o relógio, colocou na mesa, passou flanelinha, colocou uma lupa, olhou, chegou perto, levou para longe, chegou para perto, abriu a tampa, mexeu, fechou e virou para o menino e disse, olha, esse item vale aí uns 9, 10 mil. Mas eu estou disposto a pagar 7 mil por ele, se ele quiser vender hoje. Porque tem que ganhar alguma coisa em cima, então consigo pagar 7 mil. De 9,5, ele conseguia agora 7 mil. O menino volta, entrega o relógio para o professor e diz, professor, sua vida está salva. O cara falou que ele paga 7 mil hoje no seu relógio, mas que ele vale uns 9, 10 mil. O senhor quer que eu levo para ele comprar? O professor disse, não, meu relógio não está à venda, e botou na gaveta de volta. E aí o menino ficou curioso e perguntou, por que então você me mandou na barraca e no especialista? E o professor disse, para ajudar você a entender que toda vez que você pergunta quanto valor você tem para a pessoa errada vai te dar o valor errado. E se você quer saber qual é o seu real valor, precisa perguntar para a pessoa certa. E quem é a pessoa certa para dizer para você qual é o seu valor? O seu Criador. Ele é o especialista. Ele sabe. E sabe, o seu Criador disse assim, eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Eu ando pensando em você. E os meus pensamentos são de paz, não são de mal. Eu quero dar uma esperança e eu quero dar um futuro para você. Mas aí o nosso coração está cheio de construções indevidas. Quando a gente escuta Deus dizer que Ele pensa na gente, e a gente está escutando outras vozes que não têm a construção, a pedância necessária para nos dizer quem de fato somos. A rejeição, o complexo de rejeição construído na alma humana, protesta todas as vezes que alguém declara, eu te amo. Porque a rejeição protesta. A rejeição protesta não por causa do outro, a rejeição protesta porque tem uma construção indevida dentro dela. E quando eu digo para você assim, Deus sabe que você tem valor, Deus acredita no seu valor, Deus ama seu valor, Deus amou você tanto, 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 que Ele pagou o preço mais caro dando o Filho dele por você. Sua rejeição protesta. E a sua rejeição diz assim, Deus tem gente demais para Ele pensar. Ele não pode pensar em mim. Não, Deus é Deus, Ele pensa em todo mundo. Aí a rejeição fala assim, se Ele pensa em mim como Ele pensa em todos, então eu sou apenas mais um. Registra uma coisa importante, guarda isso, porque isso é importante. Quando eu cobro do outro a responsabilidade de me fazer sentir aceito, eu me condeno a não crescer. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Quando
eu cobro do outro a responsabilidade de fazer eu me sentir aceito, eu me condeno a não crescer. Escuta. Quem tem que decidir que você é aceito é você. Quem tem que decidir que você é amado é você. Quando você diz para o outro assim, eu não me sinto amado porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro, eu estou me condenando a eu não saio desse estado. Sabe por quê? Porque no geral, quando eu digo para o outro, você tem que fazer isso para eu me sentir amado, aí o outro faz, eu não me sinto amado e eu mudo de postura. Você fez o A para eu me sentir amado, eu não me senti, agora você tem que fazer o B. Você fez o B para eu me sentir amado, eu não me senti, agora você tem que fazer o C. E o outro é sempre o culpado pelo que eu sinto, quando na verdade sou eu que sinto. Aliás, guarda isso aí no seu coração. O que você sente, se está dentro de você, é um problema seu. Você precisa resolver isso. Toca na pessoa do lado e fala para ele assim, você precisa resolver isso. Escuta, nada que o outro fizer muda você. Você muda você. Quando a gente diz que a gente está assim por causa do outro, a gente está dizendo que nós só vamos sentir outra coisa quando o outro viver outra coisa. Aí o outro vive outra coisa e a gente sente a mesma coisa. E a gente esquece que tinha dito para o outro que quando ele fizesse aquela outra coisa, a gente ia se sentir diferente. E a gente sente a mesma coisa e cobra do outro agora uma outra coisa diferente. Porque o problema está dentro da gente. É o complexo de rejeição instalado nos cantos escuros da alma que faz a gente se sentir assim. Se eu não assumo que eu tenho um problema e que não são as circunstâncias que estão produzindo minhas emoções, as circunstâncias são apenas gatilhos que acordam emoções que já estão aqui dentro. Se eu não admitir isso, eu não conserto o problema que está dentro de mim e eu não mudo, eu não cresço, eu não melhoro, nunca, eu vou continuar, ano sai ano, quinquênio, década, século, do mesmo jeito, porque eu deleguei para o outro algo que ele não consegue fazer. E, gente, às vezes o outro até tenta. Eu estou até com pena do outro, tadinho. Até tenta. Mas ninguém dá conta. Escuta uma coisa que é importante. Nessa hora, sua alma deve estar gritando assim. Pastor, mas nem tudo é a alma da gente, não. Deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que a sua alma falar que nem tudo é alma, é porque isso é. Escuta o que eu estou te falando. A necessidade que a sua alma tem de dizer que não foi ela, é porque foi ela. Aliás, me empresta seu dedo profético, aponta para a pessoa e fala para si, foi sua alma sim. Pronto. A linguagem de amor presente diz que eu lembrei de você. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quantos de vocês conhecem a teoria das 5 linguagens de amor do Gary Chapman? Todo mundo conhece as 5 linguagens do amor. Beleza, então não preciso trabalhar o assunto. Escuta. Nas 5 linguagens de amor, tem toque como linguagem de amor, palavras de afirmação como linguagem de amor, qualidade de tempo como linguagem de amor, serviço, qualidade de serviço como linguagem de amor, e por último tem presente como linguagem de amor. Cada uma dessas 5 linguagens é um jeito do outro se sentir amado. Quem se sente amado com toque, quando você toca nele, ele sente, fulano me ama porque ele me tocou. Quem se sente amado com palavras de afirmação, quando alguém fala a palavra de afirmação para ele, ele diz, eu me sinto amado porque ele falou palavras bonitas para mim. Ai, que palavras bonitas, me tocou. Porque a linguagem de amor dele é a palavra de afirmação. Quem se sente amado com o tempo, ele se sente amado quando você dá um tempo para ele. Quem se sente amado com o serviço, ele se sente amado quando você faz algo por ele, quando você serve a ele, ele se sente amado. Quem se sente amado com presente, se sente amado quando você dá um presente para ele. Eu vou abrir um parêntese que eu acho importante aqui,
para te falar que das 5 linguagens de amor, a mais difícil de ser amada é a qualidade de tempo. Por quê? Porque as outras linguagens de amor, escuta isso, as outras linguagens de amor, você consegue amar a pessoa enquanto faz outra coisa. Mas a pessoa cuja linguagem de amor é tempo, você não pode fazer mais nada quando você está com ela, porque ela não vai se sentir amada. Tipo, você está com a pessoa, porque ela pediu um tempo para você estar com ela. Aí no meio do tempo você saca o celular e dá uma olhadinha. Ela faz uma cara feia e fala, tá comigo ou tá com o celular? As outras linguagens de amor, você consegue amar a pessoa enquanto faz outra coisa. Mas quem tem qualidade de tempo como linguagem de amor, quando você está com ela, tem que ser só com aquela pessoa e pronto, e mais. Tem que se vigiar, porque se a linguagem de amor dela é tempo, provavelmente a sua não é. É porque os opostos se atraem, gente. Normalmente, se a linguagem de amor do outro é tempo, a sua não é. E uma coisa importante, se você tem um filho cuja linguagem de amor dele é tempo, você precisa vigiar muito para não traumatizar o menino. Por quê? Porque para quem não entende a linguagem de amor do tempo, o menino é chato. Sim, é porque ele está sempre chamando sua atenção. Você está sentado assistindo um filme com o menino, quer dizer, você está assistindo seu filme, trouxe o menino, e o menino toda hora assim, ô pai, olha aqui. Olhei, filho. Ah, tá. Ô pai, olha aqui. O que ele está pedindo é, fique concentrado só em mim, por favor, para eu sentir que você me ama. E aí o pai, por não entender, bate no menino e fala, sai daqui, porque eu não suporto sua chatice. É a linguagem de amor do menino. Desculpa te contar, ame o menino. Se vira, é seu filho. Dá seus pulos. Por que eu estou te falando das 5 linguagens de amor? Para te dizer que, de alguma forma, cada uma das 5 linguagens de amor está dizendo, eu pensei em você. Sabe, e eu estou pegando a presente porque na linguagem de amor de dar presente, isso está mais claro. Sabe, a pessoa cuja linguagem de amor é presente, as pessoas muitas vezes interpretam a pessoa mal. Porque viajou. Quando a pessoa chega à linguagem de amor do presente, fala assim, trouxe o que para mim? Amor, foi no centro. Foi no centro? Comprou alguma coisa para mim? Amor, viajei. Ah, você viajou? Comprou alguma coisa para mim? Aí fica parecendo materialismo, mas deixa eu te contar, não é. Na verdade, o que a pessoa quer com o presente é só a sensação de, longe de mim, ele pensou em mim. E isso significa, ele me ama, porque longe de mim, ele pensa em mim. É por isso que em todo lugar de turismo, tem um monte de bugiganga para vender. Sim. Nos últimos voos que eu tenho pego ultimamente, especialmente os voos da Gol, eles estão dando uns lencinhos escrito assim, ó, estive nas nuvens, lembrei de você. Para a gente dar de presente para alguém. Aí você pega e dá de presente para a pessoa cuja linguagem de amor não é presente, ela pega e fala assim, fazer o que com isso? Mas a pessoa cuja linguagem de amor é presente, quando ela recebe, ela fala assim, ai, lembrou de mim. Por que estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque entender que o outro pensa em mim significa para mim que ele me ama. Mas é muito importante que você decida se sentir especial de propósito.
Em vez de você acusar o outro porque ele não fez, faça ele fazer. Assuma você a responsabilidade por alimentar suas carências. Em vez de acusar o outro, cobrar o outro, tensionar o outro, apertar o outro, você não me ama, se me amasse faria isso, se me amasse faria aquilo. Em vez disso, assume você a responsabilidade por fazer isso acontecer. Descobre qual é a sua linguagem de amor e faz o outro te dar a linguagem de amor. Sabe, gente resolvida, cuja linguagem de amor é toque, faz assim, ó, pega a mão do outro e... Pastor, isso é humilhante. Só é humilhante porque a rejeição instalada na alma do indivíduo faz com que ele já acredite que eu não sou amado. Eu não sou amado, quer ver que eu não sou amado? Eu vou ficar aqui no canto, escondido atrás da pilastra. Duvido que o pastor vai sentir minha falta no culto. Claro que não. Aí, vai para a igreja, fica escondido atrás da pilastra. Chega em casa, manda mensagem mal criada para o pastor. Pastor, eu estava na igreja e você nem me viu. É verdade, irmão, não te vi. Você estava onde? Não interessa. Interessa que você não me viu. Claro que não viu, ele não tem olhar de raio-x, ficou escondido atrás da pilastra. Mas o que essa pessoa faz? Ela tem um complexo de rejeição e ela responsabiliza o outro de resolver o complexo dela. Ela sente que precisa de afeto e ela responsabiliza o outro de dar o afeto que ela precisa. E mais, culpa, ataca, acusa, cobra. Aí você sabe o que acontece? Quando o outro se sente cobrado, acusado, atacado, sabe o que ele faz? Dá 2 passos atrás. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Não se importa. Claro, você atacou a pessoa. Eu preciso te dar um exemplo. O exemplo de João, o apóstolo. Porque a gente vê em João o exemplo positivo disso. João é conhecido na teologia em geral. Todos os pregadores dizem assim, João é o apóstolo amado. Cedo, desde novinho estudando Bíblia, eu ouço falar no meio das pregações, dos ensinamentos, que João é o apóstolo amado, João é o apóstolo amado, João é o apóstolo amado. Um dia, lá pelas tantas da vida, eu falei, gente, João é o apóstolo amado, deixa eu dar uma pesquisada nisso. Aí fui pesquisar, João, o apóstolo amado. Sabe o que eu descobri? Só João falou que ele é o apóstolo amado. João escreveu Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João e Apocalipse. João só é o apóstolo amado nesses 5 livros da Bíblia. Pedro escreveu 2 cartas, não falou que João era o apóstolo amado. Paulo conviveu com João de perto, escreveu 14 epístolas, porque eu acho que foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus. Escreveu 14 epístolas, não falou nada que João era o apóstolo amado. Lucas conviveu ali com os apóstolos através de Paulo, não falou nada que João era o apóstolo amado. Mateus foi discípulo lado a lado com João, não falou que ele era o discípulo amado. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, ele não era um dos 12, mas ele estava no meio dos 12 o tempo todo. Marcos estava ali, era cria de Pedro. Marcos também não falou que João era o discípulo amado. Só João falou que João é o discípulo amado. Mas, ele não só disse que ele era o discípulo amado. Ele disse que, inclusive, ele fala dele em 3ª pessoa. Assim, então, o discípulo que Jesus amava, aquele que deitava no seu colo na hora das refeições, estava deitado no colo de Jesus. E então Pedro do outro lado, porque Pedro não era o discípulo amado, não estava perto, estava do outro lado.
Então Pedro, do outro lado, virou para João, que estava próximo, e disse: João, aproveita que você tem intimidade e pergunta para o mestre quem é o traidor. Quem disse isso tudo? João. Jesus nunca falou nada disso. Ele falou. Agora, deixa eu te contar. O lugar de João na mesa era garantido. Ladinho de Jesus, toda vez, cadeira cativa. Aliás, gente, João chegava cedo na reunião para ninguém tomar o lugar dele. Aquele lugarzinho ali era dele. E sentava ali, ó. E aí, na perspectiva dele, no olhar de João, Jesus gosta de sentar do meu lado. Toda vez ele está do meu lado. Aí, quando você lê o texto assim, o discípulo que deitava no colo de Jesus, você fica pensando que Jesus puxava João, botava no colo e fazia cafuné. É assim que a gente pensa. Porque é assim que ele fez a gente pensar. Mas a verdade dos fatos é que, naquela pintura de Leonardo da Vinci, que tem uma mesa grande, cadeiras altas, sentados, aquela pintura está errada. As mesas do tempo de Jesus eram baixinhas. E eles não sentavam em cadeiras, eles sentavam no chão. E eles não sentavam como os orientais, os extremo orientais, que cruzam as pernas assim em forma de lótus. Eles sentavam de ladinho e botavam as duas pernas para trás, no chão. E ficavam com o corpo inclinado na direção da mesa e pegavam comida com a mão e comiam ali. João deitava desse lado, ou sentava desse lado de Jesus. E ele está sentadinho aqui, Jesus está desse lado, ele está aqui. Aí, como Jesus está desse lado, a mesa está na frente, ele vira assim, inclina, e fala assim: ô Pedro, me passa o pão. Aí Pedro pega um pão, vai passar para ele e fala: não, esse não, me dá aquele que está mais queimadinho. Aí Pedro vai dar o mais queimadinho, ele fala: não, me dá o branco mesmo. Não, o queimado. Ele fica deitado ali no colo de Jesus, e Jesus vai lá e faz o cafunézinho na cabeça dele. E ele aproveita e relaxa, e sai dali falando: você viu? Jesus me ama. Eu sei, você está pensando assim: João é doido. Não, gente, doidos somos nós. Que quando estamos carentes, em vez de chegar para a pessoa e falar assim: me dá um abraço que eu estou carente. Sabe o que a gente faz quando a gente está carente? A gente faz uma cara feia, um bico, vai para o canto, cruza os braços e fica olhando de cara feia assim: quero só ver se vai vir me abraçar. É claro que não vai. Quem vai querer abraçar uma pessoa que está de braço cruzado? A linguagem corporal que a pessoa faz quando ela cruza o braço é assim: não ultrapasse, não vem que eu não aceito. Faz um bico, uma cara feia. Sabe o que todo mundo pensa? Pensa assim: não vai não que é fria. João é que está certo, a gente é que está errado, porque a gente coloca no outro a responsabilidade de me obrigar a receber afeto. E gente, tem gente que faz isso. Tem gente que dá conta de chegar, o indivíduo tá de braço cruzado, tá de bicão, tá de cara feia, e ele vai quebrando gelo, penetra na fortaleza e dá afeto para uma pessoa que mandou todos os sinais de que ele não quer. Ele dá. Mas essas pessoas são raras. Raras. A maioria das pessoas, quando te vê de bico, de cara feia, de braço cruzado, o sentimento dela é: o que eu fiz para essa pessoa me odiar tanto? Esse é o sentimento do outro. E o resultado é: ela se afasta. E ela não se afasta porque não te ama, não se importa com você. Ela se afasta porque você mandou sinais para ela dizendo: afaste-se, por favor, não chegue perto. E depois vai choramingar pelos cantos falando: fulano não se aproximou de mim. Toca em alguém perto de você e fala para ele assim: seja João. Deixa eu te contar. Nossa cultura treinou a gente para pensar assim: João é doido, João está errado,
Mas eu estou te contando, João está certo. E você devia aprender com ele. Você devia entender que o responsável por sua nutrição emocional é você, não o outro. Você está com sede de abraço, vai atrás. Está com sede de afeto, vai atrás. Está precisando passar um tempo com fulano de tal, corra atrás disso, vai você que está com sede. O que você faz quando está com sede de água? Você não vai na geladeira, não abre a garrafa, não põe no copo. Tem umas pessoas que gostam de rituais, elas sentam na mesa e tomam a água dela, gole a gole. Porque você sabe que está com sede e você sabe que você é responsável por botar água no seu organismo. Emocionalmente é a mesma coisa. Você é responsável por sua sede. Você é responsável por sua carência. Então aprende com João. Faz um tom de clamor, olha para a pessoa do lado e fala para si, aprende com João. Tem uma ilustração que eu apelidei essa história de Que Boba Eu, porque é a história de uma ministração que eu fiz lá no início do meu ministério com cura interior. Essa é uma daquelas ministrações que eu fiz no treinamento com David Conifield ainda. Uma velhinha foi trazida para uma das ministrações que eu ia fazer, que eu ia liderar. E a história que aquela velhinha trouxe... Aliás, não me pergunte a idade da velhinha, porque não é da sua conta. Só importa que era uma velhinha. Entendeu? É porque certa vez eu fui cair na besteira de falar a idade da velhinha, arrumei uma encrenca, gente. Porque as pessoas que tinham a mesma idade que a velhinha falavam assim, mas eu tenho essa idade e não sou velhinha. Então, não importa que idade. Velhinha é velhinha e pronto. Essa senhora senta na nossa frente da equipe que estava ministrando para ela. E ela contou uma história. E ela chorava muito enquanto contava a história. Na história dela, ela engravidou solteira. Membro desde a infância, desde nascida de uma igreja tradicional, numa cidade pequena. Cresceu naquela cidade. Os pais eram importantes na igreja e na cidade. Então ela, ainda jovem, engravidou solteira. E o pai da criança sumiu no mundo e deixou ela assumir a responsabilidade da criança sozinha. A culpa, a vergonha, constrangimento, decepção da sociedade inteira com ela, fez ela entrar numa ostra e ela viveu para cuidar daquela criança. Ela não namorou, não casou, não teve relacionamentos, ela só viveu para aquela criança. Continuou na igreja, depois de algum tempo a igreja a aceitou de novo, mas sempre tinha a marca da vergonha. Ela então envelhece, a menina cresce, casa, e ela, a filha e o marido foi morar na casa dela, porque ela tinha uma casa grande, boa, dava para morar todo mundo. E aí, o genro e a filha moram com ela. Então teve um netinho, teve um segundo netinho, e o sentimento dela nesse momento era, Deus me recompensou. Eu não tive família, mas Deus me deu uma família. Eu não tive família, mas agora eu tenho. Minha filha, meu genro, meus 2 netos são minha família. Aí, nesse momento, a filha um dia marca com ela, fala, mãe, a gente precisa conversar. E foram jantar juntas, e aí a filha diz, mãe, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Que foi, filha? O nosso apartamento saiu, mãe. Eu estou tão feliz. Agora a gente vai poder, mãe, ser família. Eu, meu marido, minhas filhas, a gente vai poder viver em família nesse apartamento que, graças a Deus, saiu. E a gente já marcou o dia da mudança.
E a gente vai ver o apartamento essa semana. E eu queria contar, mãe, só para você se alegrar comigo, porque finalmente, mãe, eu vou ter uma família agora. Filha, a minha família não é a sua família. Ah, mãe, eu estou falando de família. E ela não podia nem chorar a dor dela com a filha, porque seria egoísmo demais da parte dela chorar a dor que ela estava sentindo. E ela engoliu aquilo, fingiu que estava feliz com a filha, porque a vida dela acabou de novo agora. E a filha esvaziou o apartamento, esvaziou a casa dela, porque as coisas que enchiam o apartamento, muitos era da filha, do genro, das netas. O apartamento ficou vazio, a vida e o coração dela ficou mais vazio ainda, e ela entrou em depressão profunda, começou a odiar Deus e perguntar a Deus por quê. Ela ainda nessa idade está pagando a conta do erro que ela fez lá na infância, lá na juventude ainda. Porque ela está pagando essa conta e a sensação era de estar carregando um peso constante, pagando uma conta que nunca acaba. E depois de ela colocar essa história diante de nós e chorado muito, 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 ela berrava. E dava para escutar os gritos dela no acampamento todo. Foi num encontro de cura como esse que essa senhora foi ministrada. E então, depois disso, eu disse, vamos orar para Jesus falar com você. E aí eu orei e falei, Jesus, vem socorrer ela, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como ajudar uma pessoa numa situação dessas. Jesus, vem trazer o socorro para ela. E então, de repente, o rosto dela mudou. E ela disse, eu estou vendo Jesus. E aí pensei, ufa, Jesus veio, está tudo bem agora. E eu perguntei, o que você está vendo de Jesus? Ela disse, eu estou vendo Jesus, ele é tão lindo. Jesus é tão maravilhoso, ele é tão bom. E eu perguntei, o que Jesus está fazendo? Ela disse, eu estou vendo Jesus, ele está ministrando para uma multidão enorme, o lugar é deserto, mas as pessoas estão vidradas nele, apaixonadas por Jesus. E ela disse, Jesus é tão apaixonante, né? Então, eu disse, Jesus está ministrando para a multidão. E você? Ela disse, não, eu estou aqui do lado, estou só olhando. Eu falei, você não está na multidão? Ela disse, não, eu estou do lado. E Jesus não está olhando para você? Não, ele está ocupado com a multidão. E eu falei, e o que você está fazendo? Ela disse, eu estou aqui do lado, carregando um fardo pesado. Jesus não tem tempo para mim. Ele está ocupado com outras coisas. Ela começou a chorar tudo de novo. E começou a gritar tudo de novo. Ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para mim. E começou a chorar e gritar. Aí, eu pensei, agora complicou, porque nem Jesus resolveu o problema da mulher. Se você já fez pelo menos uma ministração de cura interior com alguém, vocês que são equipe aqui, quem aqui é a equipe? Levanta a mão aqui para mim. Quem é a equipe de algum programa de cura? Deixa a sua mão levantada, joia. Você sabe do que eu estou falando. Dá um desespero quando Jesus vem e o problema não resolve. Oh, meu Deus. E aí, eu segurei a mão dela e orei quietinho. Jesus, socorro, eu não sei como ajudar essa mulher. Então eu vi claramente o Espírito Santo falando para mim assim, fala para ela que eu sou onipresente. Aí eu cheguei mais perto, enquanto ela ainda chorava, e eu cochichei no ouvido dela assim, Jesus mandou te falar que ele é onipresente, que ele consegue estar lá com a multidão e ser só da multidão, mas ele também consegue estar com você e ser só seu. Aí o rosto dela iluminou, e ela mudou de novo, e ficou assim, serena, como que pensando. Daqui a pouco ela começa a dizer, que boba eu, que boba eu, que boba eu, como que eu não percebi que Jesus é onipresente?
Gente, eu estou falando de gente que nasceu em igreja, sabe, estudando Bíblia desde criança, que conceitos como onipresença faz sentido para a pessoa. E a onipresença de Deus significa que Ele pode estar lá no Japão com alguém, e Ele não está um pedaço dele no Japão e o outro pedaço aqui com a gente. Ele está 100% lá no Japão e 100% aqui com a gente. É isso que significa a onipresença. Onipresença não significa que Deus se divide num monte de pedaço e dá um pedaço para um e um pedaço para outro. Não, onipresença significa que Deus é 100% seu e 100% meu, sem faltar nada para você e nada para mim. E eu sei que a sua mente racional diz assim: pastor, esse conceito é fisicamente impossível. E eu respondo: exatamente. O nosso Deus não faz parte da matéria. O nosso Deus não é da conta da física, nem da química. Nosso Deus não é da conta da matemática. O nosso Deus, Ele é inesgotável. A nossa mente não alcança isso. Sabe, você imagina assim, fisicamente falando, quimicamente falando, você tem ali um barril de 200 litros. Você pega um balde de 20 litros e traz o balde cheio. Quanto que tem no barril? 180 litros. Se for Deus, você tira o barril de 20. Quanto que tem no barril? 200 litros. Você tira mais outros 20. Quanto que tem no barril? 200 litros. Você enfia e tira 200 litros do barril. Quanto que tem no barril? 200 litros. Foi assim que Jesus multiplicou pães. Os discípulos trazem 5 pães e 2 peixinhos para Jesus e entregam. Jesus fala assim: os 12, cada um pega um cesto grande para vocês distribuírem. Jesus pega um pão, no cestinho que tinha 5 pães e 2 peixes, pega um pão, parte no meio, coloca no cesto. Pega outro pão, parte no meio, coloca no cesto. Pega outro pão, coloca no meio, parte no cesto. Pega outro pão, parte no meio, coloca no cesto. Quantos pães tem? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai fazendo isso. Ele enche 12 cestos. Entrega um para cada dos apóstolos e fala assim: vai distribuir, alimentar a multidão. Os 12 cestos saem da presença de Jesus cheios. Quantos pães e quantos peixes tem no cestinho? 5 pães e 2 peixinhos. Os 12 cestos saem distribuindo. A multidão come, 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 e vão pegando, e vão comendo, e vão pegando, e vão comendo. Quando a multidão falou assim: chega, a gente não aguenta mais. Quantos cestos de pão cheios tem? 12 cestos. E quantos pães e peixes tem no cestinho? 5 pães e 2 peixinhos. Deus é inesgotável assim. A física não alcança isso. Não faz sentido. Não faz sentido que a massa seja acrescentada sem ter sido tirada de lugar nenhum. A física e a química não alcança isso. Do mesmo jeito que ela não alcança que Deus é onipresente. Se Ele está 100% aqui, então não sobrou nada para Ele estar ali. Mas Deus está 100% aqui, e Ele está 100% ali, e Ele está 100% com você, e Ele está 100% comigo, e não falta nada para você, e não falta nada para mim, porque Ele é assim. Por que isso é importante? Porque toda vez que a sua rejeição grita, você duvida que Deus é quem Ele é. Porque uma mania que a rejeição tem é a mania de colocar no outro a responsabilidade e a culpa. E a pressão de eu não estou bem, então você é o culpado de eu não estar bem. Eu não me sinto bem, então tem alguma coisa errada com você. Porque se estivesse tudo bem com você, eu estaria me sentindo bem. Então, se eu não estou me sentindo bem, você é o culpado. Você é o responsável. Se vira e faz eu me sentir bem. E aí, na relação com Deus, a gente cobra de Deus que eu me sinta bem. Deus, para eu me sentir bem, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E aí, a tendência é duvidar de Deus. Mas eu estou te contando, Deus é onipresente. Quando Deus diz
Eu é que sei que pensamentos tenho, pensamentos de paz, não de mal, pensamentos para dar para vocês uma esperança e um futuro. Ele está dizendo duas coisas. Ele está falando de um amor romântico, mas também está falando de um amor cuidadoso. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo assim, você é importante para mim, Ele está dizendo, eu tenho planos maravilhosos para o seu futuro. Na verdade, o amor romântico e o amor cuidadoso de Deus funciona paralelo. Um não vive sem o outro. A ilustração que eu gosto de usar para falar disso é falar dos pais coruja. Todo pai que ama seu filho não consegue amar sem pensar no futuro. É natural que ao amar o filho, o pai pensa assim, que faculdade que ele vai fazer, onde que ele vai morar, o que que ele vai comer, com quem que ele vai viver, como é que ele vai tocar a vida. Alguns pais, além de amar e serem cuidadosos, também são controladores. E o ser controlador é só um adjetivo a mais. Porque o amor e o cuidado não tem nada a ver com necessidade de controle. Mas o amor e o cuidado acaba dando força, dando razão de ser para a necessidade de controle que o pai tem. A necessidade de botar a rédea curta e puxar com força. Mas o fato é que não dá para um pai amar o filho e não pensar no futuro dele. Deus está te dizendo que Ele tem os dois amores por você. Que Ele te ama com amor romântico, quando Ele diz, eu penso em você. Eu ando pensando em você. Mas Ele também tem um amor cuidadoso. Ele diz assim, eu quero trazer uma esperança e um futuro para você. Eu quero te dar um futuro bom. Os pais amam, mas eles também se importam. Quando Deus diz, eu tenho um amor cuidadoso por você, eu tenho um amor romântico por você. Junto com isso, Ele diz essa frase, eu é que sei. Eu é que sei que eu te amo de verdade. Eu é que sei que eu ando pensando em você. Eu é que sei que eu tenho um futuro planejado para você. Eu é que sei. Sabe, a estrutura do texto hebraico dá a impressão, quando Deus diz assim, eu é que sei, dá a impressão de que eu é que sei, portanto você é que não sabe. O texto diz isso de forma indireta, não de forma direta. Mas de forma indireta, ele afirma, tem alguém aqui que sabe. Portanto, tem alguém que não sabe. E Deus está dizendo assim, quem é que sabe? Eu é que sei. E quem é que não sabe? Você é que não sabe. Deus está te dizendo que quando você decide aceitar que Ele sabe, você precisa, junto com isso, aceitar que você não sabe. E, gente, talvez essa seja a questão mais complicada. Mais complicada. Porque não tem jeito de ter amor sem fé. Não tem. Porque toda vez que o outro demonstra amor, a incredulidade, a desconfiança, a malícia crescem. E a pergunta é, Ele me ama? Por quê? O que eu fiz para Ele me amar? Eu estou me lembrando da Maísa, pequenininha, me perguntando, ô pai, por que você me ama? Geralmente tinha um 10 na prova por perto, tinha alguma coisa bonita que ela fez. E aí, para cavar o elogio, ô pai, por que você me ama? Esperando assim, eu te amo porque você tira 10, minha filha. Eu te amo porque você ajudou a mamãe. Eu te amo porque você é obediente. Eu te amo porque você é a melhor filha do mundo. Mas eu nunca respondi isso para a Maísa. Porque eu não queria que ela entendesse que a base do amor dela era o caráter dela. Eu queria que ela entendesse que a base do amor dela era o meu caráter. A minha resposta para a Maísa era sempre, eu te amo porque eu sou o pai.
e o pai ama a filha. Sabe, quando Deus fala, eu é que sei do amor que eu tenho por você, Deus está dizendo assim, ou você acredita em mim, ou você duvida de mim para acreditar nas suas impressões psicológicas. Ou você acredita no que eu digo, ou você duvida de mim para acreditar nas suas emoções doentes. Ou você acredita em mim, ou você duvida de mim para acreditar no seu complexo de rejeição, no seu complexo de inferioridade, no seu senso de desvalor. Porque o que está na mesa, meu filho, é o seguinte: ou você acredita no meu caráter, que digo, eu amo você, ou você acredita no seu caráter indigno de amor. Você vai ter que duvidar de um para acreditar no outro. E se eu fosse você, acreditava em mim, porque eu é que sei, e você é que não sabe, você não sabe, você não sabe. Sabe, a necessidade de controle instalado na alma humana toma as rédeas da vida com tanta força, porque nos primeiros dias de vida, alguma coisa aconteceu, e a gente não quer dizer que o pai e a mãe não foram bons, não. Às vezes os pais foram bons. Acidentes acontecem na vida. Pode acreditar em mim. Às vezes, pais maravilhosos, por alguma razão, num dado momento, colocaram um trauma na vida do filho, que o filho cresce pensando, eu não posso confiar neles. E esse sentimento de eu não posso confiar em quem tem poder, vai para a idade adulta e vira um controlador descontrolado. Estranho essa frase, mas é assim mesmo, um controlador descontrolado, viciado em necessidade de controle. Ele controla tudo e ele não consegue aceitar o fato de que tem alguém que sabe mais do que eu, que entende mais do que eu, que é mais capaz do que eu, que é mais poderoso do que eu, alguém que sabe o que eu não sei. Ele não consegue simplesmente se render ao amor de Deus e deixar Deus cuidar dele. Não consegue. E para essa pessoa, o amor do outro por mim está fundamentado em mim. Por que o outro me ama? Porque eu sou bom, porque eu sou capaz, porque eu sou inteligente, porque eu consigo, porque eu sou santo, porque eu sou justo, porque eu sou correto. O outro me ama por causa disso. Mas deixa eu te contar. O amor de Deus por você não está fundamentado em você. O amor de Deus por você está fundamentado nele. Deus é amor. Ponto. Filha, eu não te amo porque você tirou 10. Não te amo porque você ajudou a mamãe. Não te amo porque você é obediente. Eu não te amo porque você é linda. Eu não te amo porque você é a melhor filha do mundo. Não, não é por isso que eu te amo. Eu te amo porque eu sou o pai. E o pai ama a filha. O meu amor por você não está fundamentado no seu caráter. O meu amor por você está fundamentado no meu caráter. O meu amor por você está fundamentado em quem eu sou. Eu não sou o homem que não vai amar a filha. Só que isso demanda fé. Por quê? Porque quando a alma diz assim, tá, eu vou acreditar no seu amor, porque você é o pai. A alma diz assim, mas tem tanto pai ruim por aí, né? Porque a gente não pode acreditar em pai só porque é pai. Então, é aqui que a fé entra. Deus está convidando você, nesse final de semana, a parar de brigar com Deus e se render ao amor dele. Parar de tentar explicar e se render ao amor dele. Por que ele te ama? Ah, porque eu mereço. Eu fiz por merecer. Não, Deus não te ama porque você merece. Não. O amor de Deus por você tem a ver com quem Deus é. Não tem a ver com quem você é. Ele te ama por causa dele. E é aqui que entra Deus dizer para você, tem duas pessoas nessa relação. Uma delas sabe das coisas, a outra não sabe das coisas.
Uma delas está dizendo que te ama de verdade. A outra dela está dizendo, não sei não, vou pensar nesse assunto. E aí Deus está dizendo, uma delas sabe, a outra não sabe. E sabe qual das duas é que de fato sabe? Eu é que sei. Você não sabe de nada. Então a questão básica é a seguinte. Se você confia nele, ele está dizendo, eu te amei tanto, 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 que eu paguei o preço mais caro possível por você. E não, eu não te amei porque você mereceu. Eu te amei porque eu sou assim mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Romanos, no capítulo 5, ele disse assim, quem jamais morreria por uma pessoa justa? E aí ele se corrige dizendo, mas pelo justo alguém até se anima a morrer. Aí ele diz assim, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A ideia que Paulo está plantando para nós é a ideia de o amor de Deus por você não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Mas não, você nunca vai conseguir provar isso do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da física, do ponto de vista da química, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da filosofia. Você não vai provar isso. Então você ou decide acreditar que ele sabe e você não sabe. Ou você decide acreditar que nessa relação tem um que sabe e um que não sabe, e o que não sabe é você, e portanto só te resta se render, se entregar a esse amor. Eu decido acreditar. Ou você vai continuar procurando provas. Mas sabe o que você não sabe? É que na sua busca de provas, você está sendo influenciado por emoções viscerais escondidas no seu inconsciente. E todas as suas provas são adulteradas por você mesmo. Todas as suas provas são adulteradas. Então, não dá para confiar no seu julgamento. Não quando se trata de ser amado. Quando se trata de ser amado, a questão é, ou você se rende ao amor dele e decide confiar que ele te ama por fé e decide bater na porta dele para beber do amor dele, porque você quer acreditar. Ou nada, nem ninguém, nem lugar algum, nem presente algum, nem coisa nenhuma te convence que você é amado. Mas você é. Escuta isso. Quebramos a cara repetidamente por sermos o menino independente e teimoso que disputa com o pai dizendo, pai, eu é que sei. Sabe, eu estou pensando naquele menino de 2 anos e meio, que já aprendeu a andar, já está mais ou menos espertinho, já sabe falar, ainda não tem uma cognição assim maravilhosa, mas como ele é inteligente, ele vai segurando na mão do pai, e o pai segurando firme na mão dele, fala assim, não pode atravessar a rua agora, segura firme, não pode atravessar a rua. E aí o menino, esperto, vira para o pai e fala assim, por quê? E o pai diz, eu é que sei. O menino, não satisfeito com a resposta do pai, espera que o pai se distraia um pouquinho, solta da mão e sai correndo e fala, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei. Bum! Esse foi o barulho do acidente. A gente é igual esse menino teimoso, que devia se render, se entregar e dizer, quer saber? Ele sabe, eu não sei. Ele entende, eu não entendo. Ele vê, eu não vejo. Eu vou me entregar. Eu vou me render. Eu vou deixar ele me amar. Todas as vezes que você se posiciona para acreditar no amor de Deus, a investida de Satanás contra você vai dizer assim, eu sei o que você fez no verão passado. E isso você também sabe. E ele diz, depois de tudo que você fez no verão passado, você acha que Deus ainda vai te amar? Ah, não. Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus é amor, mas ele também é retidão.
como se uma coisa cancelasse a outra. E Satanás te faz pensar com uma lógica que é muito mais fácil para você aceitar a lógica das trevas. Por que é mais fácil para você aceitar a lógica das trevas? Porque a nossa natureza foi contaminada pelas trevas quando Adão pecou. A nossa natureza, a nossa carne, a nossa alma, ela aceita mais facilmente as coisas que se parecem com a lógica das trevas. Paulo falou disso aos Coríntios, e ele disse que as coisas do Espírito parecem loucura para a mente racional, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, a mente racional não entende. Mas quando o diabo fala, gente, tem tanta lógica, claro que ele não vai me amar. Como é que um Deus que é luz vai amar uma pessoinha trevosa como eu? Como que um Deus que é justo vai amar uma pessoa torta como eu? Como que um Deus que é bom vai amar uma pessoa que de vez em quando faz umas maldades? Ah não, ele não vai me amar. E Satanás vai te dando lógicas que parecem fazer sentido. E aí você precisa acreditar no que não faz sentido. É por isso que Deus falou assim: eu é que sei. Você não sabe de nada, sua lógica não significa coisa nenhuma. Sua lógica é só um amontoado de mentira, de engano do inferno plantado na sua cabeça, que a sua mente, influenciada pelas trevas, aceita naturalmente. Não, tá tudo bem, eu não sou uma pessoa boa mesmo, claro que Deus não vai me amar. Mas Ele nunca te amou porque você é uma pessoa boa. Ele sempre te amou porque Ele é uma pessoa boa. O amor que Ele derrama em você não é recíproco. O seu amor é recíproco, o dele nunca foi. Ele só emana. Só dá. Porque Ele é assim. E aí o apelo de Deus para você hoje é um apelo para você aceitar uma verdade simples. Eu sei, você não sabe. Duvida de você e acredita em mim. É isso que Deus está apelando para você. Porque a verdade é essa. Deus está te falando assim: eu sei. Você não sabe. Eu estou te falando que eu ando pensando em você. Eu estou te falando que eu tenho cuidado por você. Estou te falando que eu planejo um futuro maravilhoso para você. Eu estou te falando que eu cuido das coisas ao seu redor. Eu estou te falando que eu me preocupo com você. Eu estou te falando que você é importante para mim. Eu estou te falando que meu amor por você é imenso. E sim, você tem 1 bilhão de argumentos na contramão disso. E aí ele está falando, mas eu é que sei. E você que não sabe. Eu sou o Criador. Você é criatura. Eu sou a sabedoria em pessoa. Você devia simplesmente parar de pensar e se render ao meu amor. Você devia simplesmente parar de argumentar e se render ao meu amor. Sabe, quando eu penso nessa fé que faz a gente só aceitar o amor de Deus, em vez de ficar fazendo cálculos, eu penso na diferença entre Davi e Saul, olhando para o mesmo gigante lá embaixo no vale. Davi e Saul vendo o gigante mal encarado, soltando impropérios e fazendo acusações. Saul olha para o gigante e diz: Deus está muito chateado comigo. Ele está até o pescoço de raiva de mim. Porque se ele não tivesse com tanta raiva, não teria deixado esse gigante me atacar. Davi olha para o mesmíssimo gigante, mesmíssimo vale, exatamente a mesma visão que Saul tem, Davi tem. Davi diz assim: Ele me ama.
Então, o que esse gigante, desgraçado, esse incircunciso filisteu, inclusive registra que incircunciso filisteu era um xingamento deles. O que esse incircunciso filisteu está fazendo ali no meio do vale, desafiando o exército do Deus vivo? Espera aí que vou mostrar uma lição para ele. Mesma imagem, olhado de perspectivas diferentes, por uma pessoa que tem certeza que é amada, por outra pessoa que tem certeza que não é. Pastor, se Deus me ama, como é que você explica aquela doença? Pastor, se Deus me ama, como é que você explica aquela crise financeira? Pastor, se Deus me ama, como é que você explica aquele acidente? Pastor, se Deus me ama, como é que você explica aquele ladrão? Como é que você explica aquele assalto? Como é que você explica aquele desemprego? Pastor, se Deus me ama, como é que você explica isso? Como é que você explica aquilo? Como é que você explica aquilo outro? Como é que você explica aquilo outro? Pastor, se Deus me ama... E aí a minha resposta para você é: eu não explico. Nem para mim, nem para você. Eu me rendo ao amor dele, sem explicação nenhuma. Eu decido crer que ele me ama, e eu me entrego e me rendo a esse amor. E eu, se fosse você, faria o mesmo. Pastor, mas como é que eu vou me render se eu não consigo explicar o que aconteceu lá em casa? É simples, é fácil. Sabe, quando um ladrão assalta uma pessoa e bota uma arma nela, e ela levanta as duas mãos, se rendendo, ela se rende, apesar do sentimento de injustiça, apesar do sentimento de vítima, apesar de achar que aquilo não está certo. Ela se rende apenas entendendo assim: ele tem um poder que eu não tenho. Então, é melhor não resistir a isso. Ela se rende. Sabe, quando eu te convido a se render ao amor de Deus, eu estou falando disso. Quando eu te convido a se render ao amor de Deus, eu estou falando de: para de procurar explicação, para de tentar entender, e aceita uma coisa simples. Ele sabe, você não sabe. Aceita o amor. Não, mas ele vai ter que me explicar umas coisas. Você está ligado que você está falando com a divindade, né? Com o Deus Todo-Poderoso. Esse negócio de vai ter que não rola muito com ele. Com ele funciona assim: você se rende e recebe meu amor, ou você não se rende e vai procurar amor do seu jeito. Porque você está morrendo de sede, precisado, carente, querendo, necessitado, mas finge que você vai dar um jeito nisso, e a sua vida vai só enrolando, e você não dá um jeito. Não está melhorando, está piorando. Quanto mais longe de Deus, pior fica. Então Deus está falando assim: ei, para de resistir, renda-se.